Olá, amigos e amigas, estamos aqui com o programa Sem Papas na Língua novamente. Sempre lembrando que os temas não se esgotam num programa só, sempre poderemos e deveremos voltar a falar sobre isso em outras situações, tá? O que pensamos em falar hoje serve para praticamente a maior parte da vida das mulheres, principalmente desde que elas começam a vida, que é anticoncepção. Vou falar breves tópicos sobre anticoncepção, tá? Que é um tema que a maior parte das meninas e das mulheres acham que sabem, que estão bem informadas, na realidade têm acesso à informação, é um tema bastante batido, mas a gente nota no dia a dia que tem muita dúvida e muita gente fazendo coisa errada, para não dizer bobagem, tá? Então, um breve geral assim sobre as anticoncepções. Nós temos a anticoncepção hormonal, tá? Que são as pílulas, são os injetáveis, o anel vaginal, o adesivo, tá? Esses são os principais métodos hormonais. E mais recentemente temos os implantes subcutâneo e intrauterino. Todos eles têm hormônios que levam a um bloqueio do eixo hormonal da mulher, levando a uma excelente anticoncepção, tá? Esses métodos hormonais, eles começaram a entrar forte no mundo a partir dos anos 60, quando começou a Revolução Feminina. Um dos grandes fatores, para não dizer o principal, foi justamente essa questão da liberdade da mulher poder fazer sexo sem engravidar. Porque antigamente, a não ser os controles naturais, as mulheres faziam sexo e muitas engravidavam ao longo da vida, tendo famílias de 8, 10, 15 filhos, como você sabe, tá? Então isso trouxe para a mulher essa liberdade de poder ter uma vida sexual gostosa, saudável, sem estar se enchendo de filho, tá? Filho é muito bom, é muito bonito, só para lembrar, né? Mas no momento certo, tá? Bom, tem os métodos naturais, todo mundo comenta aí, já sabe, que é principalmente as tabelinhas, controle da umidade vaginal, temperatura. Eu não vou falar muito sobre isso aí, tá? Mas existem métodos naturais. Conforme outro dia eu posso detalhar um pouquinho cada um. Eu vou falar mais nos que a gente nota que as pessoas mais usam, tem mais segurança, os que mais têm dúvidas, tá? Mas só para citar então que tem esses naturais. O coito interrompido também, né? Que é não deixar ejacular dentro também, tem gente que usa isso aí. Mas todos esses naturais têm uns índices de falhas relativamente altos, só para lembrar isso aí. Depois tem os métodos de barreira, que os principais que a gente conhece aí é o diafragma, que foi muito antigo, hoje é muito pouco usado, mas é um bom método. O inconveniente é que tem que ser colocado na hora da relação, imediatamente antes ali. A camisinha, que é o mais popular de todos, tá? E a camisinha feminina, tá? Então, basicamente, esses são os métodos que mais se tem hoje em dia de uso. E uma frase que eu vou falar agora, que eu vou repetir umas quantas vezes no programa. Sempre lembrar, quando se fala em anticoncepção, pílula, injeções, adesivos, implantes, anéis, sei lá eu, o que quiser, é para evitar filho, de uma maneira geral, tá? Agora, não previne doenças, doenças infecto-contagiosas, sexualmente transmissíveis, tá? Então, quem quer proteção e deve, tem que lembrar de usar camisinha, a masculina ou a feminina, em toda a relação, em todas as relações, tá? Só para lembrar, sífilis, AIDS, hepatites, são algumas que sim para lembrar, HPV, tudo são transmitidos sexualmente. Então, quem quer estar protegido tem que usar um método hormonal ou algum outro que queira para evitar filho e um método desses aí para evitar em doenças infecto-contagiosas, principalmente em relações fugazes. O que é relações fugazes? Saiu na noite, encontrou alguém no bar, no restaurante, na balada, na boate, no bar, sei lá eu. E daqui a pouco, no mesmo dia, dia seguinte, estão transando. Ninguém conhece ninguém, então essas relações é obrigatório. Ao longo da vida se recomenda que quase todo mundo use, mas aí eu também não vou ser imbecil e dizer que uma pessoa que está com relacionamento há alguns anos com outra vai usar a camisinha sempre. Se achar que pode, use. Mas o principal que eu vejo é a indicação das relações fugazes, tá? A não ser que o casal em comum acordo use, é um hábito de vida, isso aí é individual. Uma coisa é a recomendação, outra coisa é o que é viável, tá? Eu acho que entre isso, o principal é que use nas relações iniciais e fugazes.
até ter um mínimo conhecimento um ou outro do parceiro, tá? Fazer exames e tal. Mas vamos lá. Então, a anticoncepção hormonal, de uma maneira geral, ela promove um bloqueio do eixo hormonal das mulheres, então com isso evita a ovulação, e esse é o principal método pelo qual os hormonais evitam filhos, é por bloqueio do eixo hormonal e não ter ovulação. Mas eles têm outros efeitos secundários, tipo aumentar a consistência do muco do colo do útero, dificultando a penetração do espermatozoide, que ele tem que subir nadando, tá? Diminuir a motilidade tubária, tem um efeito antinidante também pela alteração do endométrio da mulher, que não fica adequado para a implantação, só para citar alguns, tá? E lembrar aqui os implantes. Os implantes, quando a gente fala, tem o intrauterino e o subcutâneo, também vão agir semelhante. O subcutâneo muito semelhante, mas o intrauterino ele tem um efeito mais local, agindo mais a nível do útero e do canal cervical, deixando esse muco muito espesso. Então é o principal método de anticoncepção do endoceptivo, é isso. Ele pode ter uma influência no ovário, mas não é tanto assim, mas é um excelente método. E por que eu estou frisando isso detalhado? Porque tem o DIU, que é muito semelhante ao implante intrauterino. Na realidade, se tu olhar, os dois são praticamente iguais. A diferença é que o DIU não tem hormônio. E o outro, esse endoceptivo, que o pessoal chama DIU com hormônio, a nível popular, tudo DIU. DIU hormonal e DIU não hormonal. Só para não confundir a cabeça de vocês, tá? O hormonal vai ter essa ação hormonal, o outro não tem hormônio, que é o DIU de cobre e o DIU de prata. Mas como é que ele evita filho? O principal mecanismo dos outros DIUs é espermaticida. Ele libera íons que vão para aquele muco do colo da vagina e para o fundo do saco vaginal, e quando ao ejaculado no fundo do saco o esperma tende a subir, ele morre, é espermaticida. Esse é o principal método de ação dos DIUs não hormonais, só para deixar claro. Ele tem outros métodos de segurança? Tem. Outros mecanismos de segurança? Tem. Diminui motilidade tubária, pode enrijecer a parede do óvulo enquanto ele vem descendo na trompa, também pode ter um efeito antinidante, tudo isso aí ele pode ter, mas o principal mecanismo dele é o espermaticida, tá? Outra coisa importante para falar, como tudo eu tenho falado aqui, vocês devem lembrar, isso tem que ser individualizado. Então a mulher, a menina que quiser começar a anticoncepção ou trocar, tem que procurar um profissional adequado, de preferência um ginecologista, se ela tiver acesso. Caso contrário, até um clínico geral que tenha boa informação sobre isso, mas o ideal é ginecologista. E não pegar de amigas, pegar de balcão de farmácia. Por quê? Pelo simples fato, existem muitas pílulas no mercado, tá? Muitos tipos de hormônios, são hormônios totalmente diferentes, tipos de hormônios diferentes, doses diferentes, tá? E com ações diferentes. Então, só para vocês terem uma ideia, a maior parte das pílulas tem dois hormônios, um do grupo dos estrogênios e um do grupo dos progestagênios, tá? Os progestagênios, que são realmente o que dá anticoncepção para a mulher, eles têm variações muito grandes entre eles. Por exemplo, tem mulheres que têm problemas na pele, de oleosidade, de acne, tá? De cabelo, tem pílulas que podem auxiliar nesse tratamento. Tem mulheres que não têm esse tipo de problema e que têm progestagênios que até piorariam esse tipo de problema em quem não tem. Só para ter uma ideia de dois opostos. Tá? A questão da libido, de uma maneira geral, as pílulas podem ter uma influenciazinha na libido. Tem pílulas que podem influenciar mais, outras pílulas podem influenciar menos. Tá? O volume de sangue menstrual, conforme o sistema da pílula, a mulher pode menstruar um pouco mais, um pouco menos. Aí tu tem pílulas com regimes de 21 dias, de 22 dias, de 24 dias. Tem pílulas contínuas para não menstruar, tem pílulas contínuas que menstrua, mas menstrua pouquinho. Tem pílulas bifásicas, tem pílulas trifásicas. Tudo isso muda a maneira como ela vai agir e muda de mulher para mulher. Então, voltamos àquilo que a gente sempre fala. Tem que ser individualizada, a mulher tem que conversar com o seu profissional, conforme o que ela quer, as expectativas, os hábitos dela, a idade dela. Tudo isso vai influenciar na decisão do tipo de pílula ideal. Uma vez decidido, tem que ser testado. Como assim testado? Não é testar o medicamento, não. Os medicamentos são conhecidos, consagrados. Mas se aquela mulher vai se adaptar. Em média, esse teste dura 3 a 4 ciclos, tá? Mais ou menos 3 a 4 meses, mas você entender, mas a gente considera ciclos, para ver se realmente a mulher se adaptou
com os hormônios, com a pílula, se ficou com o ciclo regular ou não, ou se parou de menstruar, se o objetivo era parar de menstruar, entendeu? Então isso é fundamental, a individualização dos tratamentos. Para encerrar, uma polêmica que sempre tem: ah, mas eu posso usar pílula contínua, eu posso usar pílula sem menstruar e tal, isso não tem problema, isso não vai trazer prejuízo. Não, não traz nenhum problema. Pessoal, isso é muito antigo já, tem explicação científica para isso. Eu só vou resumir 2 ou 3 coisinhas aqui, ó. As mulheres antigamente quase não menstruavam porque tinham muitos filhos, porque a mulher quando está grávida não menstrua. Só vocês veem, uma mulher que teve 10 filhos, ela passa quase que 1 ano envolvida com a gravidez e quase 1 ano com a amamentação. E geralmente elas, no fim da amamentação, já engravidavam de novo e iam para o segundo. Então uma mulher com 10 filhos passava no mínimo 20 anos praticamente sem menstruar, ou menstruava 1 ou 2 vezes entre essas gestações. Tá? O que se faz hoje com a pílula é apenas imitar isso que a gente viu que acontecia. E isso não é da minha cabeça, isso aí já está descrito há mais de 30 anos. Quem começou essa história, acho que no mundo inteiro, foi o Dr. Exilmar Coutinho, na Bahia. Inclusive ele lançou um livro naquela época chamado Menstruação Sangria Inútil. Se alguém quiser ler, está lá tudo explicadinho, direitinho. É um pesquisador brasileiro famosíssimo, um cara fantástico. No Brasil às vezes não é muito valorizado, como muitas coisas são, né? Mas ele é um cara muito legal, ele tem ideias assim à frente do tempo dele, coisas que ele dizia lá, que todo mundo achava que ele era louco, não sei o que, hoje está todo mundo fazendo. E assim como hoje ele está fazendo coisas que está sendo criticado, que em breve todos vão estar fazendo também, tenho quase certeza disso. Tá? Mas essa situação da menstruação, ele foi um dos pioneiros a discutir, a debater esse tipo de assunto. E apenas para encerrar, a menstruação não é uma necessidade, a menstruação é sangue, a mulher sangra menstrualmente. Se ela tiver um controle do ciclo, controle da ovulação, ela não vai sangrar, simplesmente, não é depuração, não tem nada místico, não tem limpeza nenhuma. Agora, é claro, ninguém é obrigado a não menstruar. Se a mulher se sente bem menstruando, gosta, faz bem para ela, ótimo. É apenas uma opção que a gente pode fornecer e dar tranquilidade e ensinar como fazer. Para algumas mulheres é importante, elas sangram muitos dias, têm muitas dores, têm uma TPM severa, tá? Então tudo isso aí pode ser conversado, deve ser conversado com seus médicos, discutido, ver os pós e os contras, mas são métodos excelentes, maneiras ótimas de sempre melhorar a qualidade de vida da mulher para que ela possa tomar suas decisões e viver plenamente. E para encerrar, volto a dizer, todo o método anticoncepcional, hormonal que a gente está falando, DIU e tal, praticamente todos são para evitar filhos. Eles não protegem contra doença sexualmente transmissível. Para doenças sexualmente transmissível ou infecto contagiosa, tem que usar camisinha, tá? Não se esqueçam disso. Até os próximos programas e não esqueçam, em breve estaremos batendo um papo aqui com colegas de outras áreas. Entre elas, vamos fazer um papo aqui sobre laser em ginecologia, desde a parte de rejuvenescimento genital, melhora da atrofia genital, do climatério, tá? Plástica do genital, tudo com laser, um equipamento desenvolvido na Itália, especificamente para o uso genital. Vamos trazer colegas aqui que estão desenvolvendo protocolos para o Brasil e para o mundo, para bater um papo e informar vocês sobre esse equipamento, e em breve a gente pretende também estar disponível aqui em Santa Cruz. Um abraço e até os próximos programas.